Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e neste vídeo irei realizar aí a correção da prova de Língua Portuguesa da Banca Vunesp, Prefeitura de São Bernardo do Campo, para o cargo de professor 1 de Educação Básica. Vamos conhecer então as questões dessa prova e irei comentar aí cada uma das questões. Vamos então à primeira questão, que irá nos levar ao processo aí de interpretação textual e compreensão textual. Interpretação, costumo mencionar aí que inter é aquilo que vem de dentro, que está dentro do texto. Pode vir aí informações que ficam pressupostas, informações que ficam subentendidas, e compreensão do texto quando a própria questão aí nos direciona a um parágrafo em específico, para que assim possamos verificar a ideia que o autor está aí nos cobrando. Banca Vunesp, São Bernardo do Campo. Leia o texto para responder as questões de 1 a 6. Vamos conhecer esse texto e realizar aí alguns pequenos comentários. Leitura como prática. A leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores. O que traz aí inúmeros benefícios aos leitores? A leitura. Sobretudo quando estimulada desde a infância. Então, quando trabalhada, quando desenvolvida desde a infância, traz inúmeros benefícios. E quais benefícios são esses? Então, o que costumo mencionar aí no processo de interpretação textual é para que desde o início nós possamos aí criar vínculos, criar uma familiaridade com esse texto, elaborando questões parágrafo a parágrafo, não fugindo da ideia do autor, para que possamos aí verificar qual que é o sentido, qual que é a ideia, qual a mensagem que o autor quer aí expressar mediante ao texto ao qual ele apresenta. Essa é uma das técnicas, logicamente, que quando nós vamos fazer aí a prova, que nós temos um tempo mais restrito, fica um pouco mais difícil. Mas se criarmos aí vínculos, lendo textos anteriores em voz alta, realizando questões, respondendo essas questões, vocês vão verificar aí que eu vou criar mais familiaridade e mais habilidade em textos aos quais eu não sei que cairá no concurso que irei aí fazer. Então fica aí essa dica. A leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores, sobretudo quando estimulada desde a infância. Abre aspas, que é para mencionar aí o comentário de alguém. Acessar o universo das histórias ativa a imaginação, amplia o repertório de mundo e cria condições favoráveis para as crianças lidarem com situações cotidianas, situações do dia a dia, sob diferentes perspectivas. Como que ela vai ampliar, então, aí a sua visão de mundo através do universo das histórias, por meio, melhor dizendo, aí do universo das histórias. E o que essas histórias irão propiciar a essas crianças? Ativar a imaginação, ampliar o repertório de mundo e criar condições favoráveis para que elas possam vivenciar situações cotidianas sob diferentes perspectivas. É pela linguagem que elas se conectam com o mundo e é por meio das histórias que expressam as descobertas e os aprendizados, construindo a identidade e a memória, explica a psicopedagoga Gláucia Piva. Então, aqui ela menciona a importância da criança ler e uma série de benefícios que a criança terá ao desenvolver aí o hábito da leitura. Os benefícios se estendem para os vínculos afetivos. Então, aqui não irá falar que a leitura irá ficar somente no ambiente escolar, mas que também a família faz parte desse processo e que ela deve participar desse processo. Então, veja aí que eu crio links
aos quais eu vou encontrar aí informações aí posteriormente. Então, eu estou desenvolvendo aí o meu processo de interpretação textual. Se já falou dos benefícios e agora está falando os benefícios se estendem para os vínculos afetivos, quando o momento da leitura é compartilhado, eu já vou aí entender que a família também fará parte desse processo. Vejam aqui. Às vezes a criança tem uma angústia, abre aspas, que é novamente para mencionar o que a psicopedagoga Gláucia Piva menciona. Às vezes a criança tem uma angústia, leva com ela algo que não sabe sequer nomear, mas quando ela lê, consegue elaborar a dúvida, se identificar com o personagem, porque às vezes o personagem está passando pelo mesmo conflito que a criança. Às vezes ela se espelha naquele personagem. Às vezes a criança precisa tomar alguma atitude e é mediante a leitura, o comportamento de algum personagem que ela vai encontrar ali um caminho. E olhem o que ela diz aqui, mas quando lê, consegue elaborar a dúvida, se identificar com o personagem e fazer conexões propiciadas pela própria trama. Apesar de compor a rotina de aprendizagem da criança, estimular a leitura não é uma tarefa apenas escolar. Lembra dos laços afetivos que apareciam ali? Além de trabalhar com toda a afetividade da criança, se envolver com a história, com o comportamento dos personagens, sobre o que ela deve fazer e às vezes até mesmo com as consequências do que ela não deve fazer, porque muitos personagens aí têm algumas consequências de seus atos, menciona aqui que não é uma tarefa apenas escolar. Quando mencionou ali o grau afetivo, já conseguia aí mencionar também que a família é um laço muito forte para propiciar e para trazer a leitura à criança. A escola, ela cumpre o quê? Uma função mais pedagógica, enquanto a família promove uma leitura mais emocional. Mas de que forma que a família promove essa leitura? Veja aqui o que diz novamente Gláucia Piva, psicopedagoga. Abre aspas. O papel da escola é de garantir algumas competências, de fazer, por meio da leitura, a criança exercitar a curiosidade intelectual. Então, o intelecto aí, a curiosidade intelectual, fica a critério da escola. A escola precisa procurar livros que instiguem, que motivem nas crianças esse comportamento mais investigativo, a reflexão apurada, afirma. Já a família, qual que é o papel da família? Precisa cuidar daquela leitura, por vezes desprovida dessa intenção. De qual intenção? Conforme apresenta lá no parágrafo anterior, da curiosidade intelectual, mas que promove a aproximação entre os familiares. Ela pode escolher um livro que cuida de uma necessidade imediata. Ela quem? A família. Que passa exatamente aquilo que estão vivendo. Às vezes, os pais não têm um repertório tão vasto. Então, muitas vezes, os pais não vão ter esse repertório intelectual que cabe aí à escola, mostrar, por exemplo, a criança a verificar classes gramaticais, a entender o que é um conto de fadas, qual que é o gênero textual, mas a família, ela também tem o seu repertório, e esse repertório, ele não pode ser desmerecido. Tanto que menciona que os pais não têm um repertório tão vasto, mas possuem um repertório que é deles, ou seja, a vivência de mundo que os pais podem trazer aí para as crianças, as experiências vivenciadas, as experiências da infância deles quem? Dos pais. Então, se escolheram ler aquele livro, é porque aquela história faz muito sentido naquela ocasião, trazendo memória afetiva. Por exemplo, se um pai menciona, li o livro O Meu Pé de Laranja Lima quando era criança. Esse livro ficou armazenado na memória afetiva e ele pode e deve transferir essa leitura à criança para que ela também se aproprie
dessa história e, consequentemente, ele vai aumentar o seu repertório, a sua visão de mundo, vai conhecer a história ali do menino do meu pé de laranja lima. Só estou dando um exemplo aqui para que fique mais claro a intenção do texto. E cabe aí à escola promover todo o lado intelectual, buscar livros que sejam mais investigativos, que possam fazer com que a criança reflita em relação ao que ela está lendo, trazendo aí as técnicas, as elaborações necessárias para a construção de um texto, por exemplo. O papel da família pode não ser tão vasto na leitura em relação à curiosidade intelectual, mas eles têm, por meio da leitura que se dá pela afetividade, por um livro que foi lido na infância dos pais. E isso precisa ser valorizado. Isso que precisa ser valorizado, vejam aqui o pronome demonstrativo, a leitura que os pais, o repertório que os pais trazem. A família não precisa ter uma obrigação técnica na escolha dos livros, mas precisa gostar da leitura e ter o desejo profundo de inserir os filhos nesse gosto. Do nascimento até os 3 anos, são indicados aqueles livros que têm uma pegada tátil ou auditiva, que você abre a casinha e o livro emite um som, ou você passa a mão e sente que aquilo é mais áspero. Um livro aí que mostre mais aí a ludicidade, por exemplo, o livro ao qual eu posso abrir e se transformar em um castelo. É isso que ela está mencionando, ou que traz aí a história de um animal e tem um tecido como um veludo, para que a criança, por meio da sinestesia, por meio dos sentidos, possa ter aí uma maior identificação e reconhecimento do animal que está sendo mencionado ali naquele livro. Até os 6 anos, para a especialista, as crianças passam a se identificar com fadas e bruxas, a ter medo da morte, de perder um ente querido. Cuidar desse terror infantil é uma providência importante, porque ajuda as crianças a visualizarem um caminho mais otimista em relação aos problemas do dia a dia. Reconhecemos aqui o texto, fizemos aí alguns questionamentos, justamente para entender qual o objetivo da leitura, que tanto a escola tem seu papel, a família também tem aí o seu papel para inserir a criança no mundo vasto da leitura. Vamos à primeira questão. De acordo com Gláucia Piva, que é a psicopedagoga, letra A. Os professores, uma vez conhecedores de alguns livros que instiguem a imaginação das crianças, estão desobrigados de pesquisar novas obras para os pequenos? Quando nós falamos aí de compreensão e interpretação textual, sempre aí terá alguns elementos que nós devemos verificar, como redução, contradição e extrapolação. Quando eu falo em redução, quem monta aí as alternativas, quem as prepara, começa a trazer ali a resposta que você lê e menciona, essa daqui está certa, mas reduz a ideia que o texto mostra, tirando uma outra ideia também. Contradição, quando contradiz, quando vai o oposto do que o texto está mencionando. Extrapolação, quando extrapola totalmente o sentido do texto, sai totalmente do sentido. Aquela questão que você lê e fala nada a ver. Mas vamos voltar ali à letra A. Os professores, uma vez conhecedores de alguns livros que extinguem a imaginação das crianças, até aqui está certo. Porque os professores, sim, eles têm conhecimento de alguns livros que motivem a imaginação das crianças. Mas vejam aqui depois da vírgula, estão desobrigados de pesquisar novas obras para os pequenos? Eles não estão desobrigados. Eles devem sim ter como obrigação pesquisar novos livros para inserir a criança a sua curiosidade intelectual. Então, os professores não estão desobrigados. Cuidado com as palavras antônimas aí que aparecem nas alternativas. A letra A, ela está incorreta. Letra B.
Os livros destinados a crianças na faixa de 3 a 6 anos devem possibilitar experiências sensoriais. O que nós lemos? Que alguns livros aí, eles devem estimular, conforme mencionei, um livro que se abre, se transforma em um castelo, em uma casa, algum animal ao qual, ao ter a capa, eu passo a mão e percebo o veludo, percebo algo que se associa ao animal concreto. Mas vamos ver aqui essa palavra, prescindir. Isso faz com que essa alternativa esteja incorreta. Os livros destinados a crianças na faixa de 3 a 6 anos devem possibilitar experiências sensoriais que prescindam da identificação dos leitores com as personagens. Se eu não souber o significado dessa palavra prescindir, corre o risco aí de eu colocar essa alternativa como correta. O que é prescindir? Prescindir é não precisar, é abstrair. Quando eu falo, por exemplo, isso é imprescindível, eu estou falando que isso é extremamente necessário. Agora, quando eu falo que isso é prescindível, sem o prefixo in na frente, eu estou falando que não é necessário, que não precisa. Fiquem atentos aí com as relações aí de sinonímias, conforme aparece aí nos editais dos concursos. Os livros destinados à criança na faixa de 3 a 6 anos devem possibilitar experiências sensoriais que não precisem da identificação dos leitores com as personagens? É necessário, sim, a identificação dos personagens com os leitores. Quanto mais características tem desses personagens, quanto mais as crianças compreendem como são esses personagens, mais elas vão se familiarizar. Então é algo imprescindível e não prescindível. Sendo assim, a letra B ela está incorreta. Letra C. A criança, por meio da leitura, pode aprender a lidar com seus receios e temores e assim ter condições de enfrentar positivamente as adversidades do cotidiano. Parafraseando, mencionando aí em outras palavras o que a psicopedagoga Cláudia Piva mencionou lá no parágrafo, é isso mesmo. A criança, por meio da leitura, ela pode aprender a lidar com seus receios e com seus temores. Lá no texto, elas podem trabalhar seus medos. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Letra D. A leitura em família não adquire significância para as crianças. Vai totalmente contra, olhem a contradição aí do que o texto menciona. O texto menciona que a leitura em família adquire sim significância para as crianças, caso o repertório das leituras dos pais, embora afetivo, seja restrito. Então, aqui esse não faz com que esteja incorreto. Lembram lá no texto que o repertório dos pais aí não levam aí a uma curiosidade intelectual, mas a uma curiosidade afetiva de experiências vivenciadas por meio da leitura. Letra D, incorreta. Letra E. A escola deve se servir dos livros para incentivar a curiosidade dos alunos. Sim, até aqui tudo bem. E a leitura como fonte de prazer deve ser relegada. O que significa relegada? Relegada é algo que é afastado, banido. Deve ser relegada e deixada em segundo plano? Não. A leitura como fonte de prazer, ela não deve ser afastada e deixada para segundo plano. Desta forma, é necessário que consigamos aí substituir, trazer sinônimos a essas palavras para não errarmos em relação a essas questões. E lembrem aí da redução, contradição, extrapolação, que às vezes uma alternativa pode parecer a certa, mas quem formulou aí essa pergunta tirou ali um tópico ou uma palavra em específico que faz com que a sua alternativa fique incorreta. Número 1, alternativa correta, a letra C. Vamos então a número 2. A respeito da linguagem do texto e do emprego predominante de formas verbais no presente, pode-se afirmar correta e respectivamente. Bom, o que nós temos que ver aqui? A respeito da linguagem do texto e do emprego predominante de formas verbais no presente.
Uma questão totalmente aí interpretativa. Formas verbais no presente, a respeito da linguagem do texto. Como que o texto está aí mencionado? E do emprego. Então, são duas questões aqui. São dois lados que eu tenho que verificar em relação a esse texto. A respeito da linguagem do texto e a respeito do emprego predominante de formas verbais no presente. Pode-se afirmar correta e respectivamente. Quando eu falo em respectivamente, significa que é na mesma ordem. Então vamos lá. Letra A. O texto ele é acessível? Contribui para apresentar um ponto de vista pedagógico? Sim. Nós temos aí, inclusive, uma psicopedagoga mencionando aí um ponto de vista pedagógico, cuja validade é atual. Quando eu falo em atual, eu estou falando de presente e ele é um texto acessível. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora, vamos ver por que as outras não são. Um texto formal. Quando eu falo aí de um texto formal, ele é um texto que apresenta uma solenidade, ele é um texto oficial, que mostram vários protocolos. Não faz parte desse tipo de texto. É formal, contribui para analisar a regularidade, ou seja, regularidade vem do quê? De regras, normas, que certos eventos se repetiram por décadas? Não, o texto ele não tem esse objetivo. Tanto que mostra aí, a respeito da linguagem do texto, então ele não é formal, porque ele não contribui para analisar regras, normas, regularidades, ok? Que certos eventos se repetiram por décadas, tanto que está falando no presente, não está falando aí em relação ao passado. Letra B, incorreta. Letra C, um texto redundante. Quando eu falo aí em redundante, é um texto supérfluo, é um texto excessivo. O que é algo que é redundante? São informações que são repetidas várias vezes. Ele está dentro desse quesito aí que acabei de explicar? É redundante. Contribui para expor ações pretéritas. O que é ações pretéritas? Pretérito é a mesma coisa que passado. E lá na questão está falando de presente, que ocorreram simultaneamente, na mesma ordem. Não é um texto redundante. Não é um texto aí que mostra algo supérfluo, excessivo, que transborda. Não é este caso. D. É um texto literário? Um texto literário é aquele texto em que o autor trabalha a beleza da palavra, ele trabalha ali várias emoções. A autora aqui, a todo momento, ela quis passar uma informação de forma clara, mostrando aí a leitura como prática, a importância da família, a importância da escola. Não é um texto literário em que o autor vai trabalhar ali a estética, vai trabalhar as suas emoções. É literária, contribui para elucidar verdades permanentes cuja pertinência é indiscutível. Não, ela é discutível e não é literária. Muita atenção, então, com a questão de textos literários e não literários. Vai ter uma questão aqui que vai trabalhar com a ideia de um texto literário. Letra E. É um texto técnico? Contribui para resgatar de forma saudosista concepções pedagógicas tradicionais? Está lembrando aqui concepções da pedagogia, de autores, mostrando um certo saudosismo? Não. É técnica? Mostra aí termos técnicos? Também não. É técnica? Contribui para resgatar de forma saudosista concepções pedagógicas tradicionais? Também não. Não é um texto técnico, nesse sentido ao qual a questão está aí apresentando. A alternativa correta é a letra A. Vamos então à próxima. 3. A frase do quarto parágrafo. Qual que é a frase? Vejam só. A escola cumpre uma função mais pedagógica, enquanto a família promove uma leitura mais emocional.
A banca VUNESP ela gosta muito de trabalhar com a questão das conjunções. Por quê? Porque as conjunções ela traz aí o sentido da semântica das palavras. Existem aí várias conjunções que são escritas de modo diferente, mas que podem aí apresentar o mesmo sentido. Como assim? Vamos verificar. Então é importantíssimo que vocês aí encontrem tabelas de orações subordinadas adverbiais, orações coordenadas, que tragam a ideia de causa, consequência, condição, conformidade, concessiva, comparativa, proporcional, temporal e final. Verificarem aí exercícios anteriores e por que é necessária essa lista. Para que vocês possam verificar qual conjunção pode ser substituída por outra e que irá manter o mesmo sentido. Vamos reler aqui a questão. A frase do quarto parágrafo. Qual que é a frase? A escola cumpre uma função mais pedagógica, enquanto a família promove uma leitura mais emocional. Ela está reescrita, então realizando uma reescrita, ou seja, parafraseando. Isso aí é um processo que nós chamamos de intertextualidade. O que é isso? Um texto dentro de um outro texto. Às vezes, para que vocês entendam melhor, às vezes nós lemos um determinado texto e nós não vamos, depois que nós fechamos ali, depois que nós deixamos de ler o texto e compreendemos a mensagem, nós não vamos conseguir escrever da mesma forma, mas nós vamos conseguir reescrever mantendo o mesmo sentido. Então é isso que a questão aí está questionando. Sim? A frase do quarto parágrafo, ela pode ser substituída por qual dessas alternativas que irá preservar o sentido do texto. E compreendendo o sentido das conjunções aí, vocês vão verificar. Onde que está a conjunção? Depois da vírgula. A escola cumpre uma função pedagógica. Até aqui eu entendi. Enquanto, daí tem uma outra oração mencionando que isso ocorre em qual tempo? Enquanto a família promove uma leitura mais emocional. Vamos à letra A. Até que a escola cumpra uma função mais pedagógica, a família promove uma leitura mais emocional. Ela está reescrita corretamente conforme o que foi mencionado ali na questão? Não. Letra B. Caso a escola cumpra uma função mais pedagógica, a família promove uma leitura mais emocional. Também não está reescrita preservando o sentido do texto original. Por quê, professor? Caso ela é uma conjunção condicional, que eu poderia substituir por se, contanto. Se a escola cumprir uma função mais pedagógica, a escola promove uma leitura mais emocional. Verificam aí como que muda o sentido do que foi pedido aí lá na questão, tá? Não traz uma ideia de condição, tá trazendo uma ideia do que? De tempo. Letra C. A escola cumpre a função mais pedagógica, a menos que a família promova uma leitura mais emocional. Também aqui não traz nenhuma ideia de tempo. Então, eu sabendo que o enquanto é tempo, eu tenho que verificar qual das outras conjunções aqui, ok? Estabelecerá também um sentido de tempo. Letra D. A escola cumpre uma função mais pedagógica, ao passo que a família promove uma leitura mais emocional. Ao passo, ela tem o mesmo valor semântico, o mesmo valor de sentido de enquanto e durante o tempo em que. Então, ao passo e enquanto, elas têm o mesmo sentido e essa palavra ao passo preserva o mesmo sentido do que foi solicitado na questão. Então, a alternativa correta é a letra D. Letra E. A escola cumpre uma função mais pedagógica, para que a família promova uma leitura mais emocional. Esse para que, ele é o quê? Uma conjunção que expressa finalidade. Sendo assim, não estabelece o mesmo sentido do enquanto.
Então, sendo assim, provas da VUNESP é sempre bom verificar aí provas anteriores. O canal aí tem outras correções de provas da VUNESP, outras questões, para que vocês aí possam se familiarizar e estudar em relação a essa banca e a outras também. Alternativa correta, a letra D de dado. Vamos então a número 4. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronome, colocação pronominal, vamos comentar aqui rapidamente sobre isto. O trecho destacado na frase elaborada a partir do texto pode ser reescrito. Veja novamente aqui a questão da reescrita. Como indicado entre parênteses em. Bom, quando eu falo em colocação pronominal, eu tenho que pensar nos pronomes oblíquos. Quais são os pronomes oblíquos, professor? Os pronomes oblíquos são o seguinte: me, o se, o te, nos, vos, o, a, lhe. Tem aqueles casos também que ocorrem encontraram ela. Ao invés de falar encontraram ela, eu vou falar encontraram-na. Encontraram-na. Procurar ele, eu vou falar procurá-lo. Estou utilizando assim os pronomes oblíquos átonos. Por que átonos? Porque são os que têm o som mais fraco. E quando eu falo aí em colocação pronominal, é de extrema importância que eu saiba utilizar aí os casos em que podem ser próclise. Professor, que nome estranho, como que eu vou guardar tanta coisa? Bom, próclise, se eu pegar o radical aqui, o PR, vai me lembrar da palavra primeiro, que é o que vem antes. Então, o pronome oblíquo, ele deve vir o quê? Antes do verbo, primeiro que o verbo. Mas ele vai vir antes do verbo, tá? Em relação a algumas classes gramaticais. Por exemplo, advérbio traz o pronome oblíquo para frente do verbo. Conjunção traz o pronome oblíquo para frente do verbo. Alguns outros tipos de pronomes que não sejam oblíquos traz o pronome oblíquo para frente do verbo. Palavras negativas que são advérbios também para frente do verbo. Interjeição para frente do verbo. Agora, quando não tiver essas classes gramaticais, daí eu vou chamar de ênclise. Mas vamos voltar aqui na próclise. Por exemplo, se eu tenho um exemplo assim, não telefonou-me. Verifiquem que mesmo eu lendo dessa maneira, eu vou entender o contexto do que foi mencionado. Não telefonou-me. Daí nós vamos pensar assim, professor, em português tudo é meio estranho, então tá certo. Porque eu entendi. Mas conforme a norma padrão, o que a norma padrão menciona? Que diante de palavras negativas, eu preciso atrair esse pronome oblíquo para frente do verbo telefonar. Então, o correto é não me telefonou. E é um caso de próclise, porque o pronome oblíquo veio primeiro que o verbo. Agora, se eu tenho, por exemplo, me encontraram. Onde que está o pronome oblíquo? Me. Só que ele não tem aqui nenhum atrativo aqui na frente. Dessa forma, se eu mencionar assim, me encontraram na festa, vocês vão entender perfeitamente o contexto. Mas diante da norma padrão da língua portuguesa, eu não inicio frase com pronome oblíquo. Como que vai ficar? Encontraram-me. Ok? Agora, existe também o que nós chamamos de mesóclise, quando esse pronome oblíquo é colocado na frente do verbo, no meio do verbo, melhor dizendo. Tem uma quebra de estrutura aí. Nós encontramos muito isso em textos sagrados, nós encontramos muito isso em alguns livros clássicos. Por exemplo, Por exemplo, encontrar-me-ia, vamos utilizar um outro exemplo assim. Encontrar-me-ia
Esse encontrar-me-ia é a mesma coisa que falar encontraria. E encontraria quem? Eu. Esse me aqui, ele está no meio da estrutura. Então, encontrar-me-ia, dizer-lhe-ia. E percebam que ele sempre vai ficar na forma de futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Então, anotem bem aí essas fórmulas. Próclise, antes do verbo. Ênclise, vem depois do verbo, porque não tem nenhum atrativo. E a mesóclise, quando existem aí esses termos mais antigos, mais rebuscados, melhor dizendo, que eu tenho o pronome aqui no meio do verbo, sempre um caso de futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, diante aqui dessa breve explicação, vamos aí verificar qual que é a estrutura correta. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronome, tem emprego e colocação de pronome, o trecho destacado na frase elaborada a partir do texto pode ser reescrito como indicado entre parênteses em qual alternativa? Vamos lá. Para os leitores, a leitura é uma prática que traz aos leitores inúmeros benefícios. Vocês verificam que aqui já está escrito leitores e aqui tem leitores novamente? Então, como que nós vamos evitar essa repetição? A colocação do pronome serve justamente para isso, para evitar repetições desnecessárias. E aqui está lhe traz. Será que eu posso substituir aqui, que é isso que está pedindo? Para os leitores, a leitura é uma prática que lhe traz. Esse lhe traz, ele sempre aí vai ser utilizado como um objeto indireto, porque quem traz alguma coisa a alguém, daí eu utilizo o lhe traz. Para os leitores, a leitura é uma prática que lhe traz inúmeros benefícios. Será que eu, tirando esse traz aos leitores e colocando lhe traz conforme está aqui dentro do parênteses, está colocado aí corretamente? Não. Por quê? Quem traz são os leitores, não são? Então, vejam só, para os leitores, a leitura é uma prática que lhes trazem inúmeros benefícios. Notem aí que tem também uma questão de concordância aí para eu utilizar aí corretamente. Então, a letra A está incorreta, o lhe traz não substitui aí de forma adequada, não ocorre aí uma reescrita de forma adequada com o que se pede pela norma padrão. A letra B. As próprias descobertas e aprendizados é por meio de histórias que os pequenos reconhecem descobertas e aprendizados. Olhem só, a reconhecem. Será que eu posso colocar aqui? As próprias descobertas e aprendizados é por meio das histórias que os pequenos a reconhecem. Mas o que eles reconhecem? Não são descobertas e aprendizados? Olhem os dois aqui. Dessa maneira, como que ficaria correto? As próprias descobertas e aprendizados é por meio das histórias as quais reconhecem, ok? Verifiquem. As próprias descobertas e aprendizados é por meio das histórias que os pequenos as reconhecem. Por que as? Porque está no plural, são descobertas e aprendizados. Letra C. A leitura em família pode estar desprovida da intenção pedagógica, mas ela promove a aproximação entre os familiares que praticam a leitura. Será que eu posso substituir esse praticam por praticam-na? Poderia se não tivesse esse que na frente. Esse que aqui tem um papel de pronome relativo. Olha só. A leitura em família pode estar desprovida da intenção pedagógica, mas ela promove a aproximação entre os familiares, os quais, esse que aqui pode ser substituído por os quais, quando ocorre isso. Então, isso é chamado de um pronome relativo. E o pronome relativo atrai o pronome oblíquo para frente.
Então, como que fica? A leitura em família pode estar desprovida da intenção pedagógica, mas ela promove a aproximação entre os familiares, os quais a pratica. Pratica o quê? A leitura. Então, sendo assim, está incorreto. Letra D. Tratando de um vasto repertório de leitura. Às vezes, os pais não têm esse repertório. O que ocorre aqui? Olha a palavra negativa na frente. Não o tem. Não tem o quê? Um vasto repertório de leitura. Tratando de um vasto repertório de leitura, às vezes os pais não têm esse repertório. Quem não tem esse repertório? Os pais. Qual que é o plural de tem? Tem, com acento circunflexo. E o pronome oblíquo o foi colocado na frente porque foi atraído pela palavra negativa. Alternativa correta, a letra D de dado. O que eles não têm? Um vasto repertório. Quem não tem esse repertório? Os pais não o têm. Então, esse o tem substitui aí numa reescrita, normalmente aí sem nenhum prejuízo de sentido, que é o que a questão está pedindo. Letra E. Lendo poemas e narrativa, as crianças identificam-se com fadas. Têm medo da morte, de enfrentar a morte, com a perda de um ente querido. Será que eu posso colocar aqui o enfrentar a morte por enfrentar-lhe? Note que aqui não está se referindo a alguém. Se eu vou falar, aqui está no sentido do quê? De um objeto direto. Enfrentar. Enfrentar o quê? A morte. Então, sendo assim, não ficaria enfrentar-lhe, e sim enfrentá-la. E não enfrentar-lhe. Lendo poemas e narrativas, crianças identificam-se com fadas, têm medo da morte, de enfrentá-la com a perda de um ente querido. Alternativa correta, a letra D. Percebam que essa colocação pronominal ela funciona como um quebra-cabeça. Muitos pensam que é necessário somente conhecer os pronomes para fazer o processo aí da colocação pronominal conforme a norma padrão pede, mas é necessário conhecer as outras classes gramaticais, porque muitas vezes o pronome oblíquo, estando no final do verbo, ele é atraído para frente de algumas classes gramaticais e nós precisamos aí reconhecer essas estruturas. Então, a número 4 é a letra D de dado. Vamos aí à próxima questão. Questão de regência verbal e nominal. Considere os trechos do texto. Então, se escolherem ler aquele livro, é porque aquela história fez muito sentido naquela ocasião. Cuidar desse terror infantil é uma providência importante. Notem o que está em negrito. Então, se escolherem ler, e o outro, cuidar desse terror infantil. Essas são as expressões que estão aí em negrito. Em conformidade com a norma padrão da regência verbal e nominal, os trechos em destaque podem ser substituídos respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Por quê? Vamos colocar esse então, se escolherem ler, como número 1 e esse como número 2. Notem aqui que tem um ponto e vírgula separando. Vamos colocar assim, ó, o que vem até antes da vírgula é o ponto número 1. E este que vem depois é o 2. Conseguiram aí fazer a associação? 1 e 2. Quando eu falo em regência verbal e nominal, costumo mencionar e gosto de repetir aí em todos os vídeos que uma regência é um processo harmônico. Então, eu gosto muito de me espelhar em um coral, onde tem o regente, e vão ter os regidos, que precisam obedecer ao comando do regente para que haja uma relação harmônica entre os termos. Em regência verbal, um verbo ele pode precisar de uma preposição ou não. E, numa regência nominal,
o nome ele sempre vai precisar aí de uma preposição, mas muitas vezes essa preposição ela pode estar aí sendo colocada de forma incorreta, quebrando esse processo de regência, ou seja, esse processo harmônico. Então anotem aí, regência verbal, regência nominal. Vamos ver. Em conformidade com a norma padrão da regência verbal e nominal, os trechos em destaque podem ser substituídos na mesma ordem, respectivamente, por. Olha aqui. Então, se escolherem ler. Então, se optaram a ler. Olha aqui esse se. Se optarem, né? Não é se optaram, é se optarem a ler. Se optarem a ler. Interessar-se por esse terror. Quem opta, opta por alguma coisa, ok? Eu optei por ler. Eu optei. Então, aqui eu já preciso fazer aí esse processo de regência, esse processo de aproximação para verificar. Aqui, quem se interessa, tá certo? Quem se interessa por algo. Quem se interessa, eu estou interessado por algo, por alguma coisa, por alguém. Eu optei. Então, se optaram a ler, se optaram por ler, mas aqui, se optarem dessa maneira, eu não tenho aqui. Porque se eles escolheram, tá? Já houve aí uma escolha. A letra B. Então, se preferiram em ler. Quem prefere, prefere algo e não prefere em. Esse processo de regência está incorreto. Não ser negligente com esse terror infantil. Quem é negligente com alguma coisa. Mas a letra B aqui, ela está incorreto. Letra C. Então, se pretenderam em ler. Quem pretende, pretende algo e não pretende em. Sendo assim, já está incorreto. Letra D. Então, se propuseram de ler. Não, quem se propõe a ler. Se propuseram a ler. Processo de regência incorreta. Então, se dispuseram a ler. Quem se dispõe a fazer alguma coisa. Estar atento a esse terror infantil. Quem cuida, olhem aqui o verbo cuidar. Quem cuida está atento. E quem está atento a alguma coisa. Mas esse a aqui tem crase, professor? Não. Porque diante de pronome aqui, ok? Demonstrativo, não uso crase. Sendo assim, qual a alternativa correta? A letra E. Letra A. Então, se optaram a ler. Quem opta, opta por alguma coisa. Letra E. Então, se dispuseram, eles escolheram. Se eles escolheram, eles se dispuseram. Olhem a relação de sentido aí, para que haja uma substituição correta. Cuidar desse terror infantil, estar atento a esse terror. E não é ser negligente com alguma coisa, não é dar relevância, não é se preocupar, e sim cuidar no sentido de estar atento. Quem está atento a alguma coisa. Quem se dispõe a fazer alguma coisa. Quem opta, conforme a letra A, se opta por algo. Ok? Então, dessa maneira aí, a alternativa correta é a letra E. Então, fiquem atentos aos processos de regência verbal e regência nominal. Vamos agora à questão número 6. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal. Bom, em várias provas aí, a VUNESP muitas vezes coloca o verbo haver. E gosto de frisar esse verbo, que é um verbo perigoso, que não aparece somente aí nas provas da VUNESP, mas também em outras bancas, que é o verbo haver. Porque o verbo haver no sentido de existir, no sentido de acontecer e no sentido de ocorrer, ele é o quê? Ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo impessoal, isto é,
não possui sujeito e é empregado na terceira pessoa do singular. Quem que é a terceira pessoa do singular? Ele. Então, olhem aqui. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal. O que é a concordância verbal? É o verbo aí concordando com os elementos variáveis, com que eles podem aí ser concordados, com que eles vão se combinar. Há muitos caminhos, mas a linguagem é um dos fundamentais para que a criança estabeleça uma relação com o mundo. Olhem esse A aqui. Esse A está no sentido de existir? Se fosse existe muitos caminhos, daí estaria errado, porque eu colocaria existem muitos caminhos. Mas o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular, então aqui está certo. Há muitos caminhos, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural. Há muitos caminhos, mas a linguagem é um dos fundamentais. O que é um dos fundamentais? Os caminhos para que a criança estabeleça relações com o mundo. Para que a criança estabeleça o quê? Relações. Ok? Sendo assim, essa alternativa aqui, a número 6, ela está incorreta. Mas por quê? Vamos ler novamente. Há muitos caminhos, mas a linguagem é um dos fundamentais para que a criança estabeleça relações com o mundo. B. Obras que convêm aos que iniciam o contato com os livros são as que oferecem experiências táteis e auditivas. Essa é a correta. Mas por quê? Olha aqui o verbo. Convém. O que convém? Obras. Obras está no plural, então as obras convêm. Se fosse no singular, ficaria como? Convém, com acento. No plural, convém, com acento circunflexo. O mesmo acontece também, por exemplo, contém. No singular tem o acento agudo, no plural tem o acento circunflexo. Outra, mantém. No singular com o acento agudo, no plural com o acento circunflexo. Então, fiquem atentos, ok? Verbos como contém, convém, quando estiverem no plural, eles se diferenciam pelo acento circunflexo. No singular, fica com o acento agudo, ok? Então, desta maneira, essa é a alternativa correta. Letra C. O que está errado nela? O hábito de leitura praticado nos espaços domésticos podem gerar mais intimidade e entrosamento entre os integrantes da família. O hábito de leitura praticado nos espaços domésticos pode gerar mais intimidade e entrosamento entre os integrantes da família. O que pode gerar mais intimidade e entrosamento entre os integrantes da família? O hábito de leitura. Se eu ficar em dúvida, um dos macetes é eu fazer uma pergunta para o verbo, consequentemente ele me leva ao sujeito. Então, o hábito da leitura está no singular, então não é podem gerar, e sim pode gerar. Olhem aqui a letra D. Existe ações de extrema relevância realizadas pela escola. O que existe? Ações. Aqui eu não tenho o verbo haver, eu tenho o verbo existir. Então, existem ações de extrema relevância realizadas pela escola. Uma delas é fomentar o otimismo nas crianças. Errada. Letra E. Desenvolver competências como dotar os alunos de um comportamento investigativo são responsabilidade da escola. O que é responsabilidade da escola? Desenvolver competências. Então, desenvolver competências são responsabilidade? Não, são responsabilidades da escola. Sendo assim, é isso que está incorreta aí nessa questão. Fizemos aqui, então, a questão aí de concordância verbal da prova da VUNESP de São
Bernardo do Campo. Ok? Vamos para a outra questão. Questão número 7. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa. Bom, crase, ela é o quê? A fusão, o encontro de um a com sentido de preposição, que vai ter sentido de para, com a artigo, que vem acompanhado de uma palavra no feminino. Essa é a regra geral. Por exemplo, vamos à escola. Quem vai a algum lugar. Vamos. Quem vai a algum lugar. Eu posso falar vamos para a escola. Então, esse a tem sentido de para, ele então é uma preposição. Esse a saiu do verbo vamos, porque quem vai a algum lugar. E vai para onde? Para a escola. Agora, esse a aqui, que está perto da escola, que é um substantivo feminino, ele é um artigo. Então, houve a fusão aí da preposição com a artigo, resultou no acento indicativo de crase. Mas tem aí algumas regrinhas específicas que é o que nós vamos aí verificar. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa. Ainda muito pequena, já é possível a criança começar a gostar de livros. Lembra que eu mencionei que esse a aqui é a fusão do a com sentido de para e o a, que é um artigo que acompanha um substantivo. Será que eu posso ler assim? Vejam só. Ainda muito pequena, já é possível a criança começar a gostar de livros? Não tem sentido. Ainda muito pequena, já é possível a criança começar a gostar de livros sem esse para? Então, aqui basta o artigo. E o que ocorre? Gostar é um verbo que está no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo que acaba em ar, er. Por exemplo, gostar, perder, sorrir, comer, beber. Então, eu não uso crase diante de verbo no infinitivo. Por exemplo, às vezes nós vemos em algum lugar, o valor é a partir de tanto com a crase. Está errado. Tem um verbo no infinitivo, não utilizo a crase. Sendo assim, a letra A está incorreta. Letra B. Em uma livraria, as crianças manuseiam e escolhem livros a seu bel prazer. Para seu bel prazer, notem que não há sentido. Então, aqui diante do pronome possessivo aqui, notem aqui, ó, dessa construção, não utilizo aí, não faço esse uso. Letra C. A obrigação técnica de selecionar livros para os alunos cabe à área docente. Aqui não está no sentido de caber, de eu encaixar alguma coisa. E sim de caber, cabe à área docente, eu estou delegando a alguém alguma coisa. Notem bem, a obrigação técnica de selecionar livros para os alunos cabe. Nesse sentido aqui, se cabe, cabe a alguém. E cabe a quem? Para a área docente. Notem aqui, área, que é uma palavra feminina. Sendo assim, cabe para a área docente. Juntei esse para a, porque saiu um a do verbo e tem um outro a acompanhando a palavra feminina área. Essa fusão gerou a crase. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. D. Sentir-se igual a uma fada pode aumentar a autoestima da criança. Pode aumentar. Se eu menciono para vocês. Sentir-se igual a uma fada pode aumentar. Ah, pode aumentar o quê? E não aumentar a quê? Sendo assim, tem um verbo transitivo direto aqui, que não precisa da preposição. Sendo assim, não há a crase na alternativa D. E. Um livro pode estar associado a situações delicadas. Se alguma coisa está associada a alguém. Mas eu posso mencionar a alguém ou a alguma coisa. Um livro pode estar associado para as situações? Não. O que ocorre? Eu tenho aqui o singular e o plural.
singular e plural, eu não faço uso da crase. Agora, se eu tivesse aqui, um livro pode estar associado à situação, daí eu teria os dois termos no singular, daí eu utilizaria a crase. Se os dois estivessem no plural, as situações, plural com plural, daí eu utilizo a crase porque os dois elementos se combinam. Alternativa correta, a letra C. Vamos então a número 8. Vamos ler aqui esse pequeno texto. Para responder às questões de números 8 a 10, leia um trecho do romance Vermelho Amargo, em que o narrador se refere à falecida mãe. Se a chuva chovia mansa o dia inteiro, aqui eu já tenho um caso de texto literário, em que o autor ele utiliza da estética da palavra, em que ele utiliza de sentimentalismo, das suas emoções, da beleza, para descrever um cenário, para descrever um sentimento. Olha só, se a chuva chovia, você pode mencionar, está redundante, é lógico que a chuva chovia, mas se o autor, dentro de um poema, dentro de uma estética literária, desejar como recurso poético dele se expressar dessa forma, ele tem a liberdade dentro da literatura, porque a literatura nada mais é do que a arte de criar um mundo próprio por meio da palavra. Então o autor ele tem a liberdade para fazer aí essas colocações. Vamos entender melhor aqui o texto. Se a chuva chovia mansa o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. O tempo definia as receitas. Na beira do fogão ela refogava o arroz. O cheiro de alho frito acordava o ar e impacientava o apetite. A couve, ela cortava mais fina que a ponta de agulha que borda mares em ponto cheio. Depois mexia o angu para casar com a carne moída, salpicada de salsinha, conversando com o caldo de feijão. Tudo denunciava o seu amor. Nós, meninos, comíamos devagar, tomando sentido para cada gosto. Ela desconfiava que matar nossa fome era como nos pedir para viver. A comida descia leve como o andar do gato da minha irmã. Exige-se longo tempo e paciência para enterrar uma ausência. Aquele que se foi ocupa todos os vazios. Notem que nesse texto ele utiliza muitos verbos aqui no passado. Olha só, se a chuva chovia, o tempo definia, na beira do fogão ela refogava, o cheiro de alho frito acordava, a couve ela cortava, ele está indicando aí fatos passados, e no final ele está utilizando o presente. Exige-se longo tempo e paciência para enterrar uma ausência. Aquele que se foi ocupa todos os vazios. Então ele traz aí toda uma recordação da mãe e vamos verificar aí a questão. Pela leitura do texto, é correto afirmar que o narrador tinha um comportamento distinto dos irmãos? O que é distinto? Em algum momento fala do comportamento dos irmãos, que ele tinha um comportamento diferente dos irmãos? Ou o foco, o objetivo do texto era mencionar a lembrança da mãe? Então, dessa maneira, essa alternativa está incorreta. E ainda mais porque fala, pois ele era o único a saborear prazerosamente as refeições feitas pela mãe? Não. Alternativa incorreta. B. Reconhece a dedicação da mãe que, mesmo muito atarefada e exausta, preparava com capricho o almoço para a família. Também não. C. Revela sua enorme tristeza pela morte da mãe, visto que, sem ela, se sentia solitário e menosprezado pelos irmãos. Em algum momento está sentindo que ele se sentia menosprezado, que ele se sentia menor que os irmãos? Também não está falando desse tipo de comportamento dos irmãos. E sim, o foco é a lembrança da mãe. D. Percebe que a mãe era muito amorosa, embora estivesse ciente de que suas atitudes em nada sensibilizavam os filhos. Contradiz totalmente. Se a mãe ela era muito amorosa, não tem nexo ela ter atitudes
que em nada sensibilizavam os filhos. Se ela era amorosa, eles tinham sim sentimentos por ela e eles ficavam sensíveis em relação a ela. Sendo assim, letra D, incorreta. Letra E, relaciona o passado ao presente. Sim, tanto que lá no final do texto, ele fala um pensamento no presente, narrando aí toda uma experiência, uma lembrança do passado. Relaciona o passado ao presente, contrapondo a felicidade da infância à dor causada pela ausência da figura materna. Letra E é a alternativa correta. Número 9. Olha só, outra questão aí relacionada ao processo de conjunção, que serve para reescrita de textos. Nas duas orações que formam a primeira frase do texto, qual que é essas duas orações? Se a chuva chovia mansa o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Encontram-se respectivamente as ideias de A. Condição e consequência, condição e causa, concessão e consequência, tempo e causa, tempo e finalidade. Esses tipos aqui são as conjunções que são chamadas de conjunções subordinadas adverbiais. Foi o que eu mencionei para vocês lá no início do vídeo, que há essa necessidade de vocês se habituarem aí a esses tipos de conjunções para realizarem processos de reescritas, evitar repetições e outros processos também. Se a chuva chovia mansa o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Notem que nesse tipo de estrutura aqui eu posso colocar o que vem depois da vírgula na frente. O amor da mãe se revelava com mais delicadeza se a chuva chovia mansa o dia inteiro. Notem que ao deslocar esses termos, o sentido ele permaneceu o mesmo. E esse se, lá nas conjunções, nós vamos verificar que ele é um se que apresenta o quê? Uma ideia de condição. Caso a chuva chovesse, contanto que a chuva chovesse mansa o dia inteiro. Okay? Então, aqui tem uma condição. Se a chuva chovesse mansa o dia inteiro, qual que é a condição aqui? O amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Então, tinha uma condição para que o amor da mãe se revelasse com mais delicadeza, desde que pode ser condicional também, desde que a chuva chovesse mansa o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Então, era nessa condição, se a chuva chovesse, tinha como consequência o quê? O amor da mãe se revelar com mais delicadeza. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Aqui não está mostrando a causa do amor da mãe se revelar com mais delicadeza. Okay? Então, eu não posso mencionar que é uma causa. Causa é, por exemplo, visto que chovia muito, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. E está mostrando a causa do amor da mãe. Ok? Concessão. Essa concessão aqui, nós temos que prestar muita atenção, porque inclusive em redações, em textos argumentativos, textos dissertativos, são muito indicadas que sejam usadas. Por quê? Porque ela mostra ali um contraponto. Por exemplo, mesmo que esteja chovendo, eu irei à praia. Embora esteja chovendo, eu irei à praia. Ainda que esteja chovendo, eu irei à praia. Notem que há um contraponto aí entre esses termos. E é muito utilizado em textos dissertativos. Por quê? Para que eu possa mencionar, por exemplo, mesmo que muitos
falem do processo de inclusão escolar que não traz bons indicativos, vírgula. Outros traçam regras e traçam planos para que esse processo cresça a cada dia, pois todos têm direito ao aprendizado mesmo diante das suas limitações. Ao mesmo tempo que eu mostro algo contra, eu mostro algo também afirmativo. E isso se especifica aí pelo mesmo que, ainda que, embora, fiquem atentos a esses tipos de conjunções. Mas o texto não apresenta esse tipo de ideia conforme acabei de explicar. Tempo e causa. Muitos podem falar, mas o tempo era de chuva. Não é. O C está estabelecendo uma ideia de condição. Tempo e finalidade? Não. A finalidade é, estamos aqui para que possamos aprender. Estou aqui para que possa assistir esse vídeo e entender melhor os processos da língua portuguesa, para debater melhor, para verificar com mais clareza como que é feita a prova da Banca VUNESP. Aí, se eu mostrar uma finalidade, então sim. Mas sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. 10. Assinale a alternativa correta a respeito do termo ou expressão em destaque nos trechos do texto. Em a couve, ela cortava mais fina que a ponta, vou separar aqui, que a ponta de agulha que borda mares. Está empregada em sentido figurado, significando triturava. Notem que todas as expressões aqui estão em sentido figurado, ou seja, estão no sentido conotativo, ok? A couve, ela cortava mais fina que a ponta de agulha que borda mares. Está empregada em sentido figurado, significando triturava. Será que eu posso falar a couve, ela triturava mais fina? Não, ela cortava mesmo. Então, retificando aqui que mencionei, cortar aqui está no seu sentido real, mas eu posso colocar aqui, ao invés de cortar, triturava, substitui corretamente a palavra cortar? Não. Letra I. Depois mexi o angu para casar com a carne moída. Aqui sim, agora eu tenho o sentido figurativo que é uma conotação, no sentido conotativo, porque aqui a palavra casar foi utilizada em um outro contexto. Esse casar, ele estaria mais no sentido de combinar, e não no sentido de salgar. Por isso, também está errada. Em tudo denunciava o seu amor. Está empregado em sentido figurado, significando dissimulava. Dissimular é diferente de denunciar. Okay? Mostra aqui totalmente o contrário. Letra D. Em a comida descia leve, como o andar do gato da minha irmã. Está empregada em sentido próprio, significando engolia-se sorrateiramente? Também não. Okay? Aqui, descia leve, não engolia-se de forma sorrateira. Letra E. Em exige-se longo tempo e paciência para enterrar uma ausência. Está empregada em sentido figurado? Sim, está, porque eu não consigo enterrar a ausência, mas no sentido figurado eu posso fazer aí uma relação de semelhança. Quando eu falo em sentido figurado, é justamente fazer uma relação de semelhança, como uma metáfora, por exemplo. Está em sentido figurado, significando aceitar a morte de alguém? Sim. Existe longo tempo e paciência para aceitar a morte de alguém. Para aceitar, para enterrar uma ausência. A alternativa correta é a letra E. Bom, realizei aqui a correção da prova da VUNESP, professor 1 de Educação Básica Língua Portuguesa, justamente aí para que vocês possam ter uma noção maior em relação aos conteúdos que aparecem. Há outros vídeos aí no canal para que vocês possam também assistir, outras dicas também importantes para se familiarizarem com os processos. Lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Inscrevam-se no canal, habilitem o sininho, assistam aos outros vídeos e bons estudos. Até
Até a próxima!